Polícia Federal faz buscas na empresa do filho do ex-presidente Lula. Chuva, falta de luz e erro de fiscal levam 5.000 alunos a novas provas do Enem. Comércio vai pagar mais ao governo para ter reforço na segurança em áreas nobres do Rio. A Organização Mundial da Saúde alerta: linguiça e bacon podem causar câncer. Na reportagem especial, a vida de quem escolheu se expor na internet. Então vem comigo. Boa noite. Um relatório divulgado hoje pela Organização Mundial da Saúde revela que o consumo exagerado de carne processada pode provocar câncer. Segundo esse estudo, são os produtos químicos usados para produzir, por exemplo, linguiça e bacon que aumentam os riscos de desenvolver a doença. A família de Meire adora a receita de linguiça frita. Tira bem a gordura, dá uma fervura, depois que vai para a panela para fritar direitinho, assim. Um prato gostoso, mas que foi considerado perigoso pela Organização Mundial da Saúde. Um relatório feito em 10 países concluiu que alimentos processados como linguiça, bacon, salame, presunto, carne seca e salsicha podem causar diferentes tipos de câncer. Destaque para o bacon e a linguiça. Segundo os pesquisadores, os dois alimentos são tão prejudiciais à saúde quanto o cigarro e o álcool. A gente sabe dos problemas que tem, mas acaba comendo, né? 50 gramas. Essa é a quantidade de presunto que tem aqui nessa balança. 2 fatias. Segundo a pesquisa, se uma pessoa ingerir uma porção dessas por dia, ela aumenta em 18% a chance de desenvolver câncer de intestino. Não tem nenhum mal você comer de vez em quando uma fatia de bacon. O que tem mal é você comer todo dia bacon. O médico explica que o risco à saúde está nas substâncias químicas usadas no processamento dessas carnes. Defumar, salgar, comida industrializada que incorpora várias substâncias químicas para conservação ou que liberam durante o cozimento. Elas podem levar ao desenvolvimento do câncer. O estudo mostrou ainda que a carne vermelha também foi classificada como provável cancerígena ao homem. Mas nós vamos comer o quê? Tudo, hoje em dia, tudo está dando câncer. O que eu faço? Tem que moderar, né? A iniciativa privada vai financiar a segurança em pontos estratégicos do Rio de Janeiro. O novo modelo de patrulhamento deve começar em dezembro. A partir de dezembro, uma blitz como essa poderá contar com um reforço extra. PMs que estavam na reserva e homens que deixaram as Forças Armadas depois de cumprir o serviço militar também vão ajudar no patrulhamento em pontos estratégicos do Rio. A Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul, onde em junho o médico Jaime Gold foi assassinado. O Aterro do Flamengo, local frequente de ataques a ciclistas. E o Centro Comercial do Meier, na Zona Norte, que registrou quase 7.000 casos de roubos a pedestres e lojas. Pelo novo projeto de policiamento, os fuzis e as pistolas serão substituídos por armas não letais. Cada equipe vai ter pelo menos 3 integrantes. E as abordagens devem ser todas filmadas. O projeto, semelhante ao do bairro Boêmio da Lapa, terá duração de 2 anos e vai custar 44 milhões de reais. A Federação do Comércio repassa o dinheiro ao governo, que faz a compra de equipamentos e a contratação de 363 pessoas. O objetivo dos empresários do comércio desse estado é colaborar com a sociedade e trazer essa sensação de segurança. Para o ex-comandante da PM, é preciso ter cuidado para não se privatizar a segurança pública. Se ela for feita pela conveniência do setor privado, nós vamos ter privilégios conforme a conveniência comercial. Milhões de estudantes realizaram as provas do Enem nesse final de semana em todo o país, mas por falhas na organização, mais de 5.000 jovens terão que fazer novas provas no começo de dezembro. 12 horas de estudos por dia. É que a maratona do Enem ainda não acabou para estas 3 meninas, por causa de um erro da fiscal da prova no sábado. As estudantes foram obrigadas a entregar o gabarito meia hora antes do previsto. Ela achou mesmo que a prova acabava às 5h30 e não 6 horas. Quando ela olhou no relógio assim, ela 5h30. Aí nós olhamos assim uma para a outra, olhamos para ela,
Não, mas a prova acaba às 6 horas. O problema aconteceu nesta escola estadual em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Por aqui, ninguém fala sobre o caso. O Ministério da Educação garante que as meninas poderão refazer o exame no final do ano. Assim como em Minas Gerais, estudantes de outras partes do país farão provas nos dias 1 e 2 de dezembro. Em 2 cidades de Santa Catarina, prejudicadas pelas enchentes, milhares de alunos participarão do novo teste. A mesma coisa com 600 estudantes do interior do Pará. A prova de ontem foi adiada por falta de energia elétrica. É um número pequeno, a logística é bastante simples. E a prova tem o mesmo padrão desta. Então, o nível de dificuldade de uma prova para outra é sempre o mesmo. Tudo que estas meninas querem é que o Enem acabe logo. A gente não pode desistir do nosso sonho de entrar para uma faculdade. A Polícia Federal fez buscas na empresa de um dos filhos do ex-presidente Lula em São Paulo. Essa é mais uma fase da Operação Zelotes, que investiga um esquema de fraude no CARF. O CARF é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, vinculado ao Ministério da Fazenda. A Polícia Federal cumpriu 33 mandados judiciais, sendo 6 de prisão preventiva, 9 de condução coercitiva, em que a pessoa é levada para prestar esclarecimentos, e 18 de busca e apreensão. A 4ª fase da Operação Zelotes ocorreu nos estados de São Paulo, Piauí, Maranhão e também no Distrito Federal. Foram presos o lobista Alexandre Paes dos Santos, o ex-conselheiro do CARF, José Eduardo da Silva, o sócio dele, Eduardo Valadão, além do advogado Mauro Marcondes, que é também vice-presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos, e a sócia dele, Cristina Maltoni. Em São Paulo, os agentes fizeram buscas no escritório da empresa LFT Marketing Esportivo, que pertence a Luiz Cláudio Lula da Silva, um dos filhos do ex-presidente Lula. A empresa é suspeita de receber R$ 2.400.000 da consultoria de Mauro Marcondes, investigada por ter supostamente intermediado a venda de uma medida provisória que prorrogou benefícios fiscais ao setor automotivo. A nova fase da Operação Zelotes chegou a um dos empresários mais ricos do país, Carlos Alberto de Oliveira Andrade, com patrimônio estimado em 5 bilhões de reais, prestou depoimento hoje aqui na sede da Polícia Federal em São Paulo. Carlos Alberto de Oliveira Andrade é dono do grupo Caoa, representante de uma montadora sul-coreana no Brasil. O advogado do empresário nega o envolvimento do grupo no esquema. Esclareceu que jamais celebrou o contrato com essas pessoas, enfim, está totalmente alheia ao problema. A CPI do CARF quer ouvir o ex-presidente Lula, o filho dele, Luiz Cláudio, e o ex-ministro Gilberto Carvalho sobre a suposta compra de medidas provisórias. Em Brasília, 2 pessoas foram presas na Operação Zelotes. Foram presos e levados para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília o lobista Alexandre Paes dos Santos e José Ricardo da Silva, ex-conselheiro do CARF. Os agentes fizeram buscas na casa de Fernando César Mesquita, ex-chefe de comunicação social do Senado e porta-voz da Presidência da República durante o governo Sarney. Todos são suspeitos de fazer lobby para aprovar 3 medidas provisórias que beneficiaram o setor automotivo. A negociação pode ter envolvido 36 milhões de reais em propina. Uma delas, a MP 471, prorrogou os incentivos fiscais concedidos às montadoras de carros por 5 anos. O ex-secretário-geral do então presidente Lula, Gilberto Carvalho, também prestou depoimento hoje à Polícia Federal. O ex-ministro é suspeito de ter relações próximas com lobistas que teriam comprado as medidas provisórias. Em nota, ele nega a interferência e que tenha recebido dinheiro de lobista. Carvalho também afirma que o ex-presidente Lula nunca se envolveu com este tipo de negociação. Mas o presidente da CPI do CARF acha importante ouvir Lula e o ex-secretário-geral da presidência. Um e-mail do escritório que intermediou essa possível negociata, não é? Com o Gilberto Carvalho, com o ex-ministro Gilberto Carvalho. Nas 2 primeiras fases da Operação Zelotes, deflagrada em março, a Polícia Federal desarticulou um esquema no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Conselheiros do órgão receberiam propina para anular dívidas de grandes empresas com a Receita. A negociação era intermediada por escritórios de advocacia ligados a centenas de empresas em todo o Brasil. Entre elas, o Grupo de Comunicação RBS do sul do país.
A fraude causou prejuízo de pelo menos 19 bilhões de reais aos cofres públicos. Agora, a CPI do Senado, criada para apurar as irregularidades no CARF, quer saber qual a ligação de ex-conselheiros do órgão com a suposta compra de medidas provisórias que favoreceram a indústria automotiva. Está ficando claro a existência de uma rede criminosa que atuava no CARF, primeiramente, para beneficiar algumas empresas nos julgamentos através do seu José Ricardo e, posteriormente a isso, também influenciando, ao que parece, em ações de favorecimento tributário apresentadas pelo governo aqui ao Congresso Nacional. O Jornal da Record começa hoje uma série de reportagens para mostrar os negócios dos filhos do ex-presidente Lula. Luiz Cláudio Lula da Silva é o filho caçula do ex-presidente com Marisa Letícia. Ele tem outros 2 irmãos mais velhos, Fábio Luiz, conhecido como Lulinha, e Sandro Luiz. Estudou educação física e se tornou preparador. O sobrenome do pai o levou a grandes clubes da capital paulista. Primeiro, fez estágio no São Paulo, depois no Palmeiras. Por fim, realizou o sonho do ex-presidente como preparador no Corinthians, time de coração de Lula. Outro sonho também se realizou neste período, o do clube, que com a ajuda do ex-presidente Lula, construiu o estádio que abriu a Copa do Mundo de 2014. Mas foi em outro futebol, o americano, que Luiz Cláudio conheceu o sucesso financeiro. É neste prédio no Jardins, área nobre de São Paulo, que Luiz Cláudio trabalha. No 5º andar, funcionam as 2 empresas do filho do ex-presidente Lula. Ambas atuam no esporte, uma no marketing, a outra organiza um torneio de futebol americano. As empresas são a LFT, Marketing Esportivo, e a Touchdown, Promoção de Eventos Esportivos. À frente das 2, Luiz Cláudio se tornou dono do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano em 2011. Desde então, o torneio só cresceu. O número de clubes passou de 7 para 16. O ex-presidente Lula prestigiou algumas partidas. Nesta foto de 2011, ele aparece fazendo cara ou coroa em uma das finais do campeonato. Nesta outra, ele se junta aos jogadores do Corinthians, um dos clubes participantes. O caixa da liga também encheu, com a chegada de vários patrocinadores. Um deles é a Caoa Hyundai. A empresa e a MMC, que representa a Mitsubishi no Brasil, são suspeitas de pagar quase 17 milhões de reais em propina para uma empresa de consultoria, que teria feito lobby para aprovar a medida provisória. Esta empresa é a Marcondes e Maltoni, que pertence ao advogado Mauro Marcondes, preso hoje pela Polícia Federal. A Marcondes e Maltoni pagou neste ano e no ano passado 2,4 milhões para uma das empresas de Luiz Cláudio Lula da Silva, a LFT. Foi esta movimentação financeira que chamou a atenção da Receita Federal. Na decisão que autorizou a operação de hoje, a juíza Célia Regina Ode Bernardes, da Justiça Federal em Brasília, concordou com a Procuradoria da República. Tem razão o MPF ao afirmar ser muito suspeito uma empresa de marketing esportivo receber valor tão expressivo de uma empresa especializada em manter contatos com a administração pública. O dono da Caoa, Carlos Alberto de Oliveira Andrade, foi hoje à Polícia Federal em São Paulo prestar esclarecimentos. Outro empresário, Eduardo Souza Ramos, responsável pela montadora Mitsubishi no Brasil, também deu explicações ao órgão. Os advogados de defesa de Luiz Cláudio afirmaram que a busca e apreensão na empresa dele nesta segunda-feira foi despropositada. Segundo a defesa do filho do ex-presidente Lula, a MP relacionada com a Operação Zelotes foi editada em 2009 e a LFT foi constituída em 2011, 2 anos depois. A prestação da LFT para Marcondes e Maltoni ocorreu entre 2014 e 2015, mais de 5 anos depois da aprovação da MP, e está restrita à atuação no âmbito de marketing esportivo, disseram os advogados de Luiz Cláudio. Amanhã nós vamos mostrar os negócios do filho mais velho do ex-presidente Lula, o Fábio Luiz. Ele é conhecido como Lulinha. Pesquisa Ibope mostra que os principais políticos do país estão com a popularidade em baixa. O ex-presidente Lula lidera o ranking. Tem a maior rejeição para as eleições presidenciais de 2018. 55% dos entrevistados não votariam em Lula de maneira nenhuma.
A rejeição ao senador José Serra, do PSDB, é de 54%. O governador Geraldo Alckmin, também do PSDB, é rejeitado por 52%. Mesmo percentual do ex-ministro Ciro Gomes, do PDT. A rejeição a Marina Silva, da Rede, é de 50% e 47% dos entrevistados não votariam em Aécio Neves, do PSDB. O Ibope ouviu 2.002 eleitores entre os dias 17 e 21 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O Planalto redobra a pressão sobre o relator do orçamento para evitar corte de 10 bilhões de reais no Bolsa Família no ano que vem. Já a equipe econômica calcula o tamanho do rombo nas contas desse ano e deve anunciá-lo ainda esta semana. Será a terceira mudança nos cálculos do governo para o ano de 2015. Quando a dupla Levi e Barbosa assumiu o comando da economia, anunciou que o executivo faria uma poupança de mais de 66 bi. 6 meses depois, com a queda na arrecadação, o governo baixou drasticamente a meta, para menos de 9 bi. Apenas 3 meses depois, as contas mudaram de novo. Ainda esta semana, o governo deve anunciar que a economia prevista virou dívida, e dívida bilionária, estimada em 50 bilhões de reais. O Congresso aguarda o anúncio para começar a votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias nesta quarta. O relator do orçamento, o deputado Ricardo Barros, aliado do Planalto, está sob pressão. Foi procurado por ministros de Dilma que tentam evitar o corte no principal programa social do governo, o Bolsa Família. O relator prevê retirar 10 bilhões de reais dos 29 bi previstos para o programa. Eu vou propor, se alguém quiser repor os 10 bilhões do Bolsa Família, dirá de onde quer cortar para repor. Bolsa Família é um programa consolidado e reconhecido mundialmente. Portanto, não é a melhor hipótese, na minha opinião, para sofrer qualquer tipo de redução na sua disponibilidade financeira para 2016. A seguir, Zico desiste de disputar a eleição da FIFA. E ainda hoje, na nossa série especial, as celebridades das redes sociais, pessoas que ganham a vida e também fama, mostrando tudo o que fazem na internet. Será que elas conseguem separar o público do privado? Zico não conseguiu o apoio que esperava e desistiu de disputar a presidência da FIFA. Zico precisava da indicação de 5 federações para oficializar a candidatura. A eleição está marcada para o dia 26 de fevereiro do ano que vem e também não terá o francês Michel Platini, que abriu mão da candidatura. A eleição para presidente na Argentina será decidida em segundo turno. O governador da província de Buenos Aires, Daniel Scioli, apoiado pela atual presidente Cristina Kirchner, era favorito. Mas o oposicionista Maurício Macri, prefeito da capital, surpreendeu e teve mais votos do que o esperado. Os argentinos voltam às urnas no dia 22 de novembro. A família Kirchner está no poder há 12 anos. Um terremoto no sul da Ásia deixou mais de 300 mortos. O tremor de 7,5 graus teve epicentro no Afeganistão, mas foi sentido também no Paquistão e na Índia. Numa escola afegã, 12 alunas morreram pisoteadas durante a fuga. O governo paquistanês declarou estado de emergência. A chuva se espalha por quase todo o país nesta semana. Amanhã, uma área de baixa pressão atmosférica provoca temporais em parte do sul, centro-oeste e sudeste. Os maiores volumes de água atingem a área entre o sul de Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso do Sul. As tempestades podem vir acompanhadas por granizo e ventos fortes. Pancadas de chuva atingem também parte da região norte. O sol predomina no oeste do Acre e do Amazonas e entre Amapá e Espírito Santo. Em Porto Alegre, o calor diminui e a máxima é de 25 graus. Já em Cuiabá, a temperatura aumenta e chega aos 42 graus. Em São Paulo, pode chover forte, principalmente à tarde e à noite. E a máxima é de 25. Em Teresina, faz 39. Em Palmas, 38 graus. Em Campo Grande, há risco de temporais e a máxima é de 37 graus. Veja a seguir, bancários aceitam reajuste de 10% e encerram greve. E na nossa série especial, as estrelas das redes sociais que abrem mão da privacidade postam tudo na internet. E os fãs da nova geração, que já tem até canais de vídeo para mostrar o que fazem.
Um dia depois de ser apreendido acusado de roubar uma bicicleta, um menor foi internado em estado grave, vítima de espancamento em Goiânia. O jovem de 15 anos tinha sido apreendido horas antes desta imagem feita pelo pai dele, suspeito de roubar uma bicicleta em Senador Canedo, região metropolitana de Goiânia. Aparentemente, não tinha qualquer machucado. Estava intacto, não tinha nada, não tinha lesão nenhuma nele. No dia seguinte, o pai deveria acompanhar a primeira audiência do filho no Fórum de Senador Canedo. Mas, em vez disso, ele foi comunicado por telefone que o menino estava internado em estado grave na UTI do Hospital de Urgências de Goiânia. Espancaram ele demais. Ele tem marca para o corpo inteiro. Segundo a delegada, colegas de cela é que espancaram o jovem. Foram autuados em flagrante 5 menores, que confessaram, inclusive, as agressões. Esta advogada da Comissão de Direitos Humanos da OAB Goiás diz que o Estado deve ser responsabilizado pela agressão. Por negligência ou então por omissão. Então, o Estado tem o dever de zelar pela custódia dos seus detentos. O adolescente está inconsciente, com traumatismo craniano e respira com a ajuda de aparelhos. O espancamento deixou marcas visíveis de um calçado no peito dele. Eu entreguei ele lá, foi para pagar para o Estado, para a Justiça, o que ele deve. Não foi para eles pegar meu filho e jogar ele na UTI aqui, não. A Secretaria Estadual de Educação de São Paulo anunciou que mais de 300 mil alunos serão remanejados em 162 municípios por causa da reestruturação no ensino público. Com isso, 94 escolas serão desativadas. As associações de pais e mestres, além dos estudantes, têm protestado, já que não houve discussão com a sociedade civil. No Rio de Janeiro, um bueiro explodiu e a tampa atingiu um táxi em Copacabana. Ninguém ficou ferido. A explosão foi causada por um problema numa galeria subterrânea, segundo a concessionária de energia elétrica. Terminou a greve dos bancários em pelo menos 8 estados. Depois de 21 dias de paralisação, os trabalhadores aceitaram a proposta de 10% de reajuste nos salários. As agências bancárias devem reabrir nesta terça-feira. Metade dos brasileiros está conectada à internet e muitos desses internautas simplesmente não saem das redes sociais, postam tudo. Agora, se postou, é público? A série dessa semana mostra a confusão que se vive entre o público e o privado na internet. A primeira reportagem mostra gente que ganha vida expondo a própria intimidade. Sabe aquela hora em que dividimos o tempo só com os parentes e amigos mais próximos? A Tassiele está assim, olha. Relaxa, assiste com a família os vídeos da última viagem dela. Mas a imagem engana, porque na vida dessa moça de 24 anos não há lugar para privacidade. O que é público e o que é privado na rotina da Tassiele? É difícil saber, essa fronteira se embaralha totalmente. Olha, ela está aqui com os pais na sala de casa, é uma cena caseira, só que 30 metros para frente, né, Tassiele? Sim. Ela já sai da privacidade e vai entrar em contato com milhares de seguidores na internet. Ah, bora lá? A gente está aqui para mostrar como é que isso funciona. Parece até loucura, mas vamos ver? Vamos lá. Bom, aqui nos fundos de casa, o Fernando, marido da Tassiele, já montou uma espécie de estúdio. Quase todos os dias eles gravam aqui um vídeo com o dia a dia mesmo, as coisas que acontecem dentro de casa muitas vezes, e a Tassiele vai colocando todo esse material na internet. Pelo jeito hoje... Dicas de mala. Olá, meninos e meninos! Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês uma dica bem rápida de como arrumar a mala para o final de semana. O Fernando e a Tassiele estão casados há 2 anos. Ela trabalhava num banco e ele também tinha um bom emprego. Mas hoje vivem disso aqui. Você ainda não deu um jeito na sua rotina? Então vem comigo. A Tassiele virou uma estrela da internet. O marido é o câmera, o fotógrafo, o diretor das gravações, que são assistidas por milhares de seguidores. Calma aí, só pega ele na mão de novo. Esse? Sim, vou fazer Mostra de novo melhor? essa parte. Não vai pegar leite? Ele sempre interrompe assim, O tempo inteiro. Mas depois fica bom. Fica ótimo.
A Taciele e o Fernando ganham a vida expondo na internet as cenas da vida cotidiana. Quando compraram a casa nova, fizeram vídeos da reforma. Eu tenho uma equipe incrível que está me ajudando. Até a inauguração da piscina de casa virou um vídeo. Sente esse equilíbrio. Quando mostra como arrumar a mala, a Taciele não está dando dicas por acaso. Ela vai mesmo viajar. A mala existe e as roupas são exatamente aquelas que vai colocar na mala. Então é uma coisa real, assim, sabe? Que eu faço no meu dia a dia. É muito natural. Natural não é, mas os dois parecem satisfeitos com toda essa exposição. Nosso casamento tá na internet, nossa viagem de lua de mel tá na internet, tudo tá na internet. Lembra do vídeo que a Taciele estava assistindo com os pais na sala? Já está na internet. Mas quem são essas pessoas que do outro lado da tela gastam o seu tempo acompanhando a intimidade da Taciele? Nós saímos de Itapetininga, no interior de São Paulo, e viajamos 150 quilômetros para encontrar essa turminha. Júlia, Vitória, Rafaela e Alícia. Elas não passam um dia sem assistir aos vídeos da Taciele. É lindo. Meu, a casa dela é a casa dela. Tipo, olha da casa, tá bom. Eu penso, nossa, é da Taciele, eu quero uma casa parecida. E o Fernando, ele é mó fofinho, né, gravando, quando ela entrevista ele fica quietinho. Para essas meninas, na faixa dos 10 anos, a moça do interior paulista é um modelo a ser seguido. Meu, é linda a blusa dela, é perfeita essa blusa. E hoje até a pequena Sofia, irmã da Júlia, de apenas 5 anos, entrou na sessão. Quanto mais elas assistem, mais cliques a Taciele consegue. E assim também fatura mais dinheiro. Agências especializadas em internet contratam pessoas como a Taciele para aumentar a audiência dos canais de vídeo na rede. E depois vendem publicidade. A gente não vai perguntar quanto, mas você consegue viver confortavelmente com a... É o meu trabalho, sim. Mas será que essa mistura completa entre a vida pública e privada não pode ter consequências complicadas para essas celebridades das redes sociais? Elas pagam um preço alto por se expor desse jeito. O personagem ele tem que se comportar de acordo com o que a sociedade exige. Ele não pode levar uma vida ou ter uma vida normal como todo mundo tem. Tá pesado? Faz balé. É muito a minha cara, gente. Muito eu, né? E como em todo negócio, o segredo é conquistar público fiel, criar uma identificação. E vocês se influenciam, assim, pelo que ela mostra? Sim. O que dá vontade de fazer? Dá vontade de ter tudo igual. Eu tô vendo que ela usa short e tô vendo que você tá com uma bermuda parecida. Sim. Foi por causa dela? Eu comprei essas duas roupas por causa dela. E não são apenas as roupas. Decoração da casa, você presta atenção em tudo? Eu olho as canecas, olho as coleções dela, olho os móveis, eu acho tudo muito legal. A mãe da Júlia às vezes divide o sofá com as meninas para saber o que atrai tanto assim na Taciele. Ela até gosta dos vídeos, mas acha que as meninas podem cair no conto do consumismo. Ah, a Taciele mostrou uma caneca X da loja tal. Então ela quer aquela caneca. E vai ser difícil segurar, porque as meninas já querem criar até canais na internet para imitar a Taciele. Oi, gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma princesinha muito fofa, só de sucata. A mãe da Júlia criou uma regra. Nos vídeos gravados pelas meninas, ninguém pode mostrar a casa, nem expor detalhes da intimidade da família. Do outro lado, lá em Itapetininga, a Taciele e o Fernando nem se importam com isso e seguem trabalhando nos vídeos. E aqui é o quartinho da bagunça, gente. Ele ainda tá com algumas coisinhas que eu vou tirar. O pai dela lembra da época em que reclamava bastante. É que na infância a menina passava muito tempo mexendo com a internet. E falando pra ela, para com isso, que isso não dá futuro. Não dá futuro. Vai estudar. E de repente a gente viu todo esse boom, essa mudança que teve. Né? E se tiver filhos, como é que vai ser?
Vai acompanhar, vai ter o diário da gravidez, quando nascer, primeiro dia na escolinha, vou acompanhar tudo. Um big beijo, Tassi! Como é que você define a sua vida e o quê? É um vídeo aberto, é isso. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Você pode rever as reportagens desta edição no R7 Play. Fique agora com o programa Xuxa Meneghel e a gente espera amanhã aqui no JR. Até lá. Boa noite, até amanhã.